Fala pessoal, eu sou o Nicolau do BP Money e nesse vídeo nós vamos aprender sobre a história da criação da Bolsa de Valores. Lembrando que é muito importante que você comente, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que assim a gente possa continuar a lhe entregar o melhor conteúdo. Você já deve saber que a Bolsa de Valores é um local onde se negocia títulos e ações que são parcelas de empresas, onde, ao adquiri-las, você vai se tornar sócia delas, dividindo seus lucros e prejuízos. Para a empresa, o principal objetivo de realizar o seu IPO, que é fazer a sua oferta pública de ações, ou seja, vender elas na Bolsa de Valores, o principal objetivo é que ela capte recursos e dessa maneira cresça mais e mais. E a Bolsa de Valores, que é o local onde negociamos os ativos, surgiu há muito tempo atrás, mas como uma sociedade sem fins lucrativos, que servia apenas como local para essas transações. Entretanto, como a conhecemos nos moldes atuais, são empresas que visam obter lucros, ganhando pequenas porcentagens nessas transações e também utilizando esses recursos para deixar a bolsa cada vez mais segura e eficiente. Para irmos direto ao nosso ponto sobre a história da bolsa, devemos entender que para alguns historiadores, Bolsa de Valores é apenas um local onde se realizavam compra e venda de ativos. Para esses historiadores, a bolsa teve seus primeiros relatos na Grécia Antiga, nas Mausários palestinos ou na Roma, nos comércios marítimos. Entretanto, a Bolsa de Valores, como conhecemos hoje, nos moldes atuais, surgiu apenas no século XV, na Bélgica, na casa de um senhor que se chamava Van der Bussche, onde as pessoas iam a fim de negociar ativos, títulos do governo, metais preciosos. Dessa maneira, foi criada lá o primeiro mercado organizado de compra e venda de ativos. Mas somente no século XVI foi criada, ainda na Bélgica, pelos Cavaleiros Templários, a primeira instituição que foi denominada para organizar a compra e venda de ativos. E assim, na cidade de Antuérpia, foi relatada a primeira Bolsa de Valores do mundo, desencadeando assim a criação de várias outras bolsas ao longo da Europa, como a de Amsterdã, Marseille, Lyon, Londres e Paris. Essas bolsas tinham como principais ativos negociados produtos financeiros e títulos do governo. Para começarmos a falar sobre negociações de ações, vamos precisar voltar para a história das grandes navegações. Durante décadas, as navegações foi o principal negócio dos países europeus, principalmente na Espanha e em Portugal, que eram as duas grandes potências da época. Sendo assim, frotas eram jogadas ao mar em busca de riquezas e especiarias. Essas navegações eram muito caras e exigiam um alto nível de investimento para as embarcações, tripulantes e suprimentos, que eram bancadas pelos nobres e pelos governos da época. Entretanto, essas expedições também eram muito perigosas, já que boa parte delas voltavam com muitas perdas pelo caminho, com embarcações, tripulantes e riquezas, tornando elas assim um investimento muito arriscado para quem investia, já que aquela pessoa poderia ficar muito rica. Entretanto, e como acontecia na época, muitos faliam nesse sonho. Diante disso, eles perceberam que era muito mais interessante dividir esse risco com outras pessoas. Sendo assim, foi criada a Companhia Holandesa das Índias Orientais e Ocidentais. E para entender como o surgimento dessas bolsas desencadeou o surgimento da Bolsa de Nova York, nós vamos antes passar pelo descobrimento do Brasil. A Holanda se sentia injustiçada pelo monopólio que Espanha e Portugal fizeram, dividindo as terras do mundo apenas para eles dois. Sendo assim, para compensar o tempo perdido nas grandes navegações, a Holanda definiu que iria invadir o Brasil, se situando em duas cidades, Salvador e Pernambuco. Lá, na antiga Recife, ela teve mais sucesso, levando pessoas para começar uma vida nova lá e firmar as suas famílias. Boa parte das famílias levadas para lá eram de origem judia e que após o fim da dominação holandesa no Recife, foram obrigadas a saírem de lá, por serem judias e, além disso, por serem holandesas. Sendo assim, eles tinham uma missão: ter que voltar para sua terra natal, a Holanda. Entretanto, como a lei de Murphy já fala, tudo que está ruim pode ficar pior. Nesse caminho de volta, eles foram atacados por piratas e, perdidos no meio do nada, eles foram deixados na América Central, onde também foram expulsos por serem de origem judia, já que naquela época era muito forte a questão da perseguição religiosa e por causa disso tiveram que fugir mais uma vez.
agora para onde dava, já que eles tinham perdido todos os seus recursos. Sendo assim, eles conseguiram uma carona para um lugar mais acima, lá na América do Norte, uma ilhazinha que hoje é conhecido como a Ilha de Manhattan. E esse local era dominado pelos holandeses, que ainda tinham forte influência lá, e conhecido como a Nova Holanda. Dessa maneira, essa família judia puderam prosperar e construir uma nova vida lá, por um certo período. Já que, como tudo que está ruim pode ficar pior, a Inglaterra não ia deixar barato esses anos de dominação holandesa. Dessa maneira, retomou a terra que era sua e ainda por cima expulsou os holandeses de poder andar livremente daquela ilha. Eles definiram que aquelas famílias judias poderiam utilizar apenas uma pequena parte daquela ilha. E além disso, definiram suas fronteiras com um muro. Anos depois, esse muro foi derrubado e essas famílias judias poderiam se reconectar com o resto da ilha. Entretanto, pelo dom mercantil dessas famílias e por elas já terem se estabelecido naquela região, elas começaram a fazer negócio por ali. E nessa mesma rua, em 1792, 23 famílias, algumas delas descendentes daquelas famílias judaicas que só poderiam viver dentro daquela região do muro, assinaram o Butterwood Agreement, em frente ao prédio 68 da rua de Wall Street. Esse acordo criou uma espécie de clube, onde esses corretores tinham o direito de negociar e levar uma comissão de cerca de 0,25%. E daí em diante o negócio se prosperou. Em 1817, agora os 24 corretores assinaram a fundação da criação da New York Exchange, que já em 1827 negociava 12 bancos, 19 seguradoras e 9 títulos da dívida pública. Mas, ainda em meados do século XVIII, a negociação de ações na Bolsa de Valores era muito pequena, já que o governo utilizava desse instrumento para financiar os seus bancos centrais e as empresas de construção. Mas graças ao dinamismo dos bancos da Nova Inglaterra, os Estados Unidos logo se viu como o segundo país, depois da Bélgica, a ver as ações serem um dos ativos mais negociados da sua Bolsa de Valores. E de cá pra lá é só história. E desde lá, a Bolsa de Valores de Nova York e o mercado financeiro estadunidense são os mais fortes do mundo. E já indo para a nossa história no Brasil, em 1890 foi fundada a chamada Bolsa Livre. Entretanto, até 1960, a Bolsa de Valores era ligada em 27 instituições públicas, onde cada estado contava com a sua. E apenas em 1965, a Bolsa de Valores deixou de ser ligada ao poder público e se tornou uma associação sem fins lucrativos, que tinha apenas como objetivo organizar e regulamentar a transação desses ativos. Mesmo que pareça estranho, já que é diferente do normal, que é hoje, a bolsa mais famosa da época não era a do estado de São Paulo, e assim a do estado do Rio de Janeiro. Apenas na década de 70, a Bolsa de São Paulo começou a ganhar mais relevância. E dessa maneira, a Bolsa brasileira começou a evoluir cada vez mais rápido. Nos anos 2000, a Bolsa de Valores de São Paulo e do Rio de Janeiro se unificaram. Na Bolsa de São Paulo seriam negociadas as ações e da Bolsa do Rio seriam negociados os títulos de maneira eletrônica. Em 2005, o pregão Viva Voz também foi repassado para o pregão eletrônico, dando fim a toda aquela gritaria e confusão que marcou o mercado financeiro que nós vemos hoje nos filmes. E em 2017, se fundiu a BMF Bovespa com a antiga CETIP, fundando a B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a bolsa que conhecemos hoje.